Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos responder uma pergunta que eu recebo muito, seja por e-mail, seja pelo nosso grupo dos parceiros Mitzvah, seja pelo YouTube ou pelas nossas redes sociais. E mesmo que você que não mandou essa pergunta, com certeza você já teve essa dúvida. E a pergunta é: por que eu rezo e não sou atendido? Porque eu suplico para o Criador, único e supremo, que na mão dele está tudo, riqueza e pobreza, saúde e doença, a vida e a morte. Eu rezo para ele com todas as minhas forças, com lágrimas, e mesmo assim, às vezes eu não sou atendido. Existem pessoas que eles eram idólatras, e eles rezavam, e às vezes Hashem atendia as preces deles. Porém, quando eles largaram a idolatria e se aproximaram da verdade da Torá, eles pararam de ser atendidos. Existem muitos desafios perante eles. Então, para responder essa pergunta, antes nós vamos explicar que existem duas partes nessa pergunta. A primeira é: por que eu rezo e não sou atendido? E a segunda é: porque mesmo quando tudo o que eu faço está bom, eu não sou atendido, mesmo que antes, quando eu fazia coisas erradas, eu sim era atendido. Então hoje nós vamos responder a primeira parte dessa pergunta. Por que Hashem não escuta e por que Hashem não nos manda o nosso desejo? Essa pergunta, o povo de Israel perguntou para o profeta Yeshaia, para o profeta Isaías, para você que ainda traduz os nomes da Torá. E o profeta Isaías recebeu, então, a palavra de Hashem como resposta. E ele nos revela, no capítulo número 59 do seu livro, a resposta para essa grande pergunta. Fala pra gente o profeta Yeshaia. Eu vou traduzir: eis que não é curto o braço de Hashem para salvar. Ou seja, não ache você que Hashem não pode salvar como alguém que deseja alcançar algo que está longe e a sua mão é curta e ela não alcança. O braço de Hashem não é curto para salvar. Velo kavda ozno mishmoa, e os seus ouvidos não estão pesados para escutar. Ou seja, não acha você que Hashem não escutou a sua súplica. Não ache você que Hashem não escutou a sua reza. O versículo 2 nos diz: o que sim aconteceu? Às vezes nós achamos que Hashem não escuta nossas rezas. E às vezes nós achamos que Hashem não pode salvar. Então fala Hashem: saiba você, todas as rezas eu escuto. Não existe uma reza que não é escutada. A reza é escutada. E não existe nada que Hashem não possa fazer. O mundo é dele, nós somos dele, nossas vidas pertencem a ele e nossos problemas também pertencem a ele. E quando ele quiser, ele pode dizer basta. Então qual é o motivo que vocês não estão sendo atendidos, diz o profeta? Versículo 2. Senão, os seus pecados estão separando entre vocês e entre o seu Deus. A única coisa que cria uma barreira entre a pessoa e o seu Criador são os seus pecados. Como uma pessoa que se escondesse debaixo da lama, e ela fala, mas aquele que está do outro lado não consegue escutar, ou mesmo se consegue escutar, não consegue ver aonde aquele chamado, de onde aquele chamado vem para salvar. Então a única coisa que nos separa do nosso Criador são os pecados. Os pecados, como dizem nossos sábios, eles criam uma barreira de ferro entre a pessoa e entre o Criador. E mesmo que Hashem escuta lá do outro lado, e mesmo que Hashem sabe que existe aquele sofrimento, enquanto a pessoa, com as suas próprias forças, ela não destrói aquela barreira que ela mesma construiu,
Hashem não vai destruir. E os pecados de vocês esconderam a face de Hashem de vocês para que ele escute. Ou seja, às vezes a pessoa com os seus próprios atos, ela cria uma barreira que Hashem não vai quebrar. E ela mesmo colocou tampões de ouvido no ouvido do Criador para que ele não escute mais as suas rezas. Tudo depende dos nossos atos. Hashem escuta e Hashem pode salvar. Enquanto nós mesmos não criamos barreiras e nós não colocamos tampões nos ouvidos de Hashem, e aí ele para de salvar e ele para de nos atender. Porém, o nosso profeta continua e explica qual é o motivo dessa barreira. Quais são os pecados que causam isso? Então o versículo número 3 fala pra gente alguns dos pecados que causam e formam essa barreira e colocam tampões no ouvido de Hashem. Pois as suas mãos, as suas palmas estão sujas de sangue e os seus dedos com os pecados. Os seus lábios falam mentiras e as suas línguas falam falsidades. E aqui nós temos que explicar, existe uma grande pergunta, como é possível que a pessoa assassine, ou seja, quantos de nós assassinamos alguém? Na humanidade, qual é a porcentagem de pessoas que assassinam outras pessoas? Como o profeta fala como se fosse uma coisa tão comum? Então é óbvio que existe aqui uma coisa mais profunda. E os nossos sábios explicam que, na verdade, quando o profeta diz que as palmas das nossas mãos estão cheias de sangue, existem aqui dois entendimentos mais profundos. O primeiro é que muitas vezes a pessoa acaba roubando, mesmo que uma quantia pequena de dinheiro, e aquela quantia pequena de dinheiro era muito importante para o seu dono. E aquela quantia era como se fosse a vida daquela outra pessoa. Então, quando vem alguém e rouba aquele dinheiro, é como se ele estivesse roubando a vida daquela outra pessoa. A segunda explicação é que, infelizmente, muitos homens acabam caindo no pecado de sêmen em vão. E eles acabam tirando o sêmen em vão. E quando a pessoa faz isso, as palmas das mãos dele, aquelas palmas que ele usou para fazer aquele pecado, na verdade, elas estão cheias de sangue. Porque aquele sêmen poderia trazer vida nova para a humanidade. Ele poderia trazer uma alma para este mundo. Em vez de trazer uma alma para este mundo, ele resolveu matar aquelas almas, matar aquele sêmen. E, na verdade, suas palmas estão cheias de sangue. Por isso o profeta diz, as pessoas que fazem esses dois pecados, ou seja, roubar e tirar sêmen em vão, sejam homens e sejam mulheres também, como nós explicamos nos nossos outros vídeos, as palmas daquelas pessoas estão cheias de sangue. E o que a pessoa faz quando ela reza? Ela levanta as palmas das mãos para os céus. Ela levanta as mãos para os céus e ela diz, Hashem, me ajuda. Meu Criador me ajuda. E na hora que ele faz esse gesto, imediatamente vem as forças do mal e dizem, olha isso, Hashem. Aquela pessoa que as suas palmas das mãos estão cheias de sangue, ele teve a Azut Panim, se diz em hebraico, ele teve, como se diz por aí, ele teve a cara de pau, ou seja, ele teve aquela rigidez, como se ele não se importasse, e ele levantou as mesmas palmas das mãos que ele usa para assassinar, ele levantou para você e rezou para você. Olha que gesto feio essa pessoa faz. E quando as forças do mal estão corretas nos seus argumentos, a pessoa não será escutada e aquela reza não será recebida. Continua o Navi e nos diz, outra coisa que o profeta Yeshaya nos ensina,
Os seus lábios estão cheios de mentira e as suas línguas de falsidades. E a palavra que está escrita em hebraico, avlá, ela não é exatamente falsidade, senão ela tem outra conotação. E essa conotação pode ser coisas erradas e feias. Existem pessoas que elas falam e elas não tomam cuidado da sua língua. Não somente mentiras, senão elas falam palavras feias. Elas falam palavras de baixo calão, ou palavrão, como se diz. Aquelas pessoas que eles não escolhem direito as suas palavras e elas acabam conversando, falando, mesmo uma conversa trivial, eles acabam falando palavras de baixo calão. Aquela pessoa, ela está causando que as suas rezas não sejam ouvidas. E aqui também é muito simples um motivo disso. A pessoa, para ela rezar, ela precisa falar. Ela precisa abrir a sua boca, usar o seu pulmão, as suas cordas vocais, tirar o ar que está dentro do seu pulmão, a sua língua, o seu dente e os seus lábios. Essa é a maneira que a pessoa fala e se comunica com o seu próximo e também com o Criador. Aquela pessoa que ele usou aquela língua para fazer pecados, aquele lábio foi usado para fazer pecados, ele falou mentira, ele falou palavras de baixo calão, ele usou a sua língua para enganar, para magoar o outro, para fazer o outro sofrer. Quando a pessoa usa a sua língua da maneira errada, então na hora que ele levanta o seu rosto e reza para Hashem e fala aquelas palavras daquela sua prece, as forças do mal dizem exatamente a mesma coisa. Elas dizem a Hashem, olha essa pessoa que usou essa língua para fazer tantos pecados, tão mal ele fez com aquela língua, e ele reza para você. Ou eles dizem, olha, aquela língua que foi usada para falar palavras de baixo calão, ela é usada para rezar para o Criador, Rei do Universo. Isso é uma falta de sensibilidade. Portanto, a reza daquela pessoa não é escutada. Então o profeta Yeshaya nos revela 4, na verdade, pecados que fazem com que a pessoa não tenha a sua prece escutada. Seja tirar sêmen em vão, tanto para homens, tanto para mulheres. Seja roubar com as suas mãos. Seja usar os seus dedos para fazer sinais feios para os outros. Muitas vezes a pessoa acaba desprezando alguém fazendo assim, não, você não é nada. Ele faz este gesto com a mão. Esse gesto com a mão é o que causa que as suas preces não são escutadas. Assim também a pessoa que usa a sua boca, os seus lábios de maneira errada. Ele não sabe usar a palavra, ele usa a palavra para magoar, ele usa a palavra para mentir. Ele usa a boca para falar coisas de baixo calão. Essa pessoa não terá a sua prece escutada. Os nossos sábios nos explicam que Rabbi Shimon Bar Yochai, o grande sábio da Kabbalah, ele diz que se ele pudesse, ele pediria para o Criador para criar 2 bocas para o ser humano. Uma boca para falar coisas de santidade, estudos de Torá, palavras de Torá e rezas. E a outra boca para falar coisas mundanas. Depois ele volta atrás e ele diz, não, na verdade é impossível pedir isso. Porque se hoje em dia a pessoa ela tem somente uma boca e ela acaba falando palavras feias, e ela acaba falando blasfêmia ou lachonará, quando a pessoa fala mal do outro. A pessoa ela fala fofocas que acabam magoando o outro. Imagina o que seria se ela tivesse 2 bocas. Então, não temos outra opção senão cuidar da nossa língua, cuidar das nossas mãos. E dessa maneira, ter que as nossas preces sejam escutadas. E Yehí Ratzon, que nós consigamos cumprir tudo aquilo que nós estudamos.